Oi pessoal, Marcelo Serrano aqui, analista do Research do Itaú BBA. A gente está em Nova York acompanhando o Tech Summit do Itaú BBA. A gente está na 4ª edição do evento e a ideia desse bate-papo é trazer os principais insights que a gente teve nos painéis e projetar um pouco o que os participantes têm visto com perspectivas para investimentos em tecnologia no Brasil, falar um pouco sobre inteligência artificial, entre outros temas, e para contribuir com esse bate-papo a gente conta hoje com as participações do Thiago Macera, que já gravou outras vezes aqui, que é Head da cobertura Tech no Investment Banking do Itaú BBA, e o Vinícius Roveda, que é co-founder e CEO da Conta Azul. Vinícius, Macera, tudo bem? Tudo bem? Aí. Obrigado pelo convite, hein? Muito Imagina, um prazer é nosso. Prazer. Para a gente começar, Macera, eu peguei aqui uns dados da Distrito que mostram um pouco a evolução de investimentos em tecnologia. Se a gente pegar janeiro a abril de 23 comparando com 2024, a gente vê um salto de 83%, mesmo em um ambiente de juros altos e incertezas. Então eu queria começar perguntando o que justifica esse humor positivo aí com investimentos em tecnologia. Eu acho, Marcelo, a pergunta é super válida, porque a gente passou, após um período de bastante liquidez no mercado de tecnologia, a gente passou o ano de 22 e 23 pelo que os investidores chamaram de inverno, né? O que a gente tem visto mais recentemente é uma retomada dos investidores, tanto internacionais quanto locais, interessados em entender melhor o ecossistema de tech do Brasil. E acho que a principal razão por trás disso é que esse é um ecossistema de tech ainda muito no seu começo. Acho que o Brasil é uma das maiores oportunidades em tech que você tem no mundo hoje em dia, por algumas razões. Primeiro, a gente tem uma população muito grande, a gente tem uma economia entre as 10 maiores do mundo. Essa população, historicamente, tem sido uma rápida utilizadora de novas tecnologias, e a razão para isso é que o Brasil tem uma série de ineficiências que terem que ser resolvidas. E acho que é um mercado que ainda você está no passo, eu brinco que a gente está nos 15 minutos do primeiro tempo da digitalização no Brasil. Acho que a gente já está num passo muito grande, acho que a evolução foi muito grande. E à medida que isso vai acontecendo, a gente cria um ecossistema com empresas muito boas. Então, acho que o Vinícius vai contar um pouco sobre a Conta Azul, mas a Conta Azul é um claro exemplo de uma empresa que cresceu ao longo do tempo e está surfando muito bem essa digitalização. Acho que no mundo deles, mais no mundo de SMBs, é legal ele contar. E essa é uma tendência que vai continuar. A gente vai continuar vendo as pessoas pedindo mais serviços digitais, a gente vai vendo as empresas, tanto grandes quanto pequenas, precisando digitalizar. E acho que a gente não tem volta. Então, acho que essa pausa que a gente teve foi muito mais uma questão de volatilidade internacional do que os fundamentos do Brasil. Acho que os fundamentos do Brasil, a gente tem um ciclo positivo de 3 a 4 anos ainda. Então, a gente, no Itaú, espera só que esse investimento volte a crescer. Vai voltar nos níveis que a gente viu em 21? Provavelmente não, acho que foi um excesso que a gente viu lá, tinha muita liquidez, mas acho que a gente vai ter níveis muito saudáveis que vão permitir que essa indústria fique cada vez mais relevante na economia brasileira. Legal, acho que dentro desse ambiente que o Macera colocou, Vinícius, serviços financeiros se destacam, né? Acho que esses mesmos dados que eu coloquei na primeira pergunta mostram que a gente está chegando ao número de 900 fintechs no Brasil e o Brasil representa mais de 30% de todas as fintechs da região. Nesse ambiente tão competitivo e que a gente ainda coloca nessa equação os movimentos digitais aí dos players mais tradicionais, qual que é o próximo passo dessa corrida? Quais são os desafios que você vê para se manter bem aí nesse ambiente ultra competitivo? Legal, Marcelo. Vamos lá. A Conta Azul está inserida no mercado de micro, pequenas e médias empresas aqui no Brasil. Então, se for analisar, o Brasil tem 20 milhões de empresas. Nós estamos falando de 8,4, 8,5 milhões serem micro, pequenas e médias. Então, nesse contexto, nós temos aí uma realidade muito difícil, né, de muitas empresas que acabam por falta de conhecimento, nem todo empreendedor é um bom administrador, né? Caindo em erros básicos ligados a controle financeiro e falindo com o negócio. Então, hoje a estatística mostra que depois de 5 anos, quase 60% das empresas não existem mais, né? Então, apesar de ter muita empresa, tem um problema estrutural e, obviamente, parte desse problema tem a questão de timing, a questão de acertar produto, mas tem muita coisa que a Conta Azul, como o contexto que a gente vive, pode ajudar, né? Então, nesse contexto de digitalização e serviços financeiros,
A Conta Azul ela nasce como um RP em nuvem, que permite com que essas empresas consigam, no momento que o negócio dá certo e começa a ter mais clientes, começa a ter mais fornecedores para pagar e gerenciar mais clientes, mais funcionários, ela serve para realmente ser o back-office, ser a ferramenta que vai conseguir com que essas empresas automatizem toda essa rotina financeira e escalem seus negócios, né, mantendo as finanças organizadas, tomando boas decisões e saindo dessa curva ruim que é ruim para todo mundo, principalmente para o país. Né? Então, nesse contexto, obviamente, quando a gente olha a relação dessas empresas com os bancos tradicionais, você vê que tem muita oportunidade de experiências novas serem construídas. E eu acho que nesse mundo, assim como na pessoa física também, muita fintech nasceu, a Conta Azul também olhou e, na nossa visão, né, todo o RP ele vai ter, por consequência, um banco nativo, e esse banco nativo vai permitir com que as operações do dia a dia, de cobrança, pagamento de despesas, acesso a crédito, seja feita com uma experiência muito mais evoluída do que hoje é possível. Né? Então, essa é a visão que a gente imagina que já é uma realidade. Né? Hoje, basicamente, a Conta Azul consegue fazer com que a empresa não só automatize seu processo, a rotina financeira, mas também já automatize o processo de cobrar e receber de seus clientes, toda a gestão de contas a receber, mas assim também com o pagamento de despesas, na gestão de contas a pagar, né? Pagando as despesas diretamente pelo ERP, assim como usando o principal ativo do seu negócio, que são os dados, né? Que é o principal ativo de qualquer empresa, para fazer com que essa empresa tenha acesso a um crédito justo, né? À sua necessidade. Então, eu acho que essa transformação, quando eu olho do ponto de vista de empresas, é algo que começou agora, né? Obviamente, quando eu olho empresas como a Conta Azul, né, com uma base de clientes grande, né? Hoje a Conta Azul conta com mais de 100 mil empresas, né, utilizando o nosso RP em todos os estados do Brasil. Né? O grande desafio das fintechs nesse momento é basicamente o custo de aquisição de clientes. Né? Então, acho que a maior parte do orçamento, a maior parte do investimento é isso. Né? Quando você olha para uma empresa de tecnologia que está se movendo do tech para o fim, como a Conta Azul está fazendo, né, a vantagem é que nós estamos resolvendo mais um de vários outros problemas, né, que os nossos clientes passam, né, no dia a dia. Então, que é essa relação de tesouraria ficar mais eficiente e ter acesso a crédito mais justo. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas a gente está falando aqui de eliminar a eficiência, de trazer conveniência, de trazer experiência. Né, eu acho que é isso que no final do jogo quem ganha são as empresas e é o Brasil, porque você vai ter, no nosso caso aqui, muito mais empresa tomando melhores decisões, né, com as finanças organizadas, tomando melhores decisões, performando mais, contratando mais gente, impactando de maneira mais sustentável o PIB como um todo. Né? Você viu, Marcelo, é muito legal o que ele fala, porque é exatamente o que eu estava falando. Quando você vê o potencial, porque no caso da Conta Azul, a gente está falando de empresas bem pequenas, eles não têm um time completo de finanças, contabilidade, então o impacto positivo que tem essa digitalização, você criar automatização, isso mostra o potencial do mercado brasileiro ainda, né? Eles já estão de um lado você olha que eles já estão em 100 mil, mas tem uma oportunidade de milhões de empresas. Então é muito legal você ver que tem um espaço para a gente trazer a tão sonhada eficiência, a redução de custo do Brasil, que eu acho que a tecnologia vai trazer, por isso que eu vejo os investidores, acho que estão otimistas e retomando o investimento no Brasil. Não, legal, esse ponto de eficiência linka com, acho que o assunto principal sempre que falam de tecnologia, que é a inteligência artificial, né? Eu queria perguntar, Vinícius, como é que vocês estão projetando a aplicação disso, seja na criação de produtos ou seja na agenda de eficiência e produtividade que tem sido muito empregada também esse tipo de tecnologia? Boa. Bom, o tema de inteligência artificial tem que estar na pauta hoje de qualquer empresa, independente do segmento onde ela atue, né? Então, eu vejo que o que mais hoje está próximo são as oportunidades ligadas à eficiência do negócio. Então, empresas de tecnologia como a Conta Azul, o ganho de produtividade que, por exemplo, um programador tem usando as soluções de Copilot, por exemplo, que já estão disponíveis, é absurdo. Né? Então, uma empresa hoje que não vai nessa direção, ela vai ficar obsoleta, vai ter um nível de produtividade muito abaixo do que todos os seus comparáveis. Então, um outro aspecto muito claro que é necessário, não só pelo fato de ganho de eficiência, mas também pela experiência que é entregue para o cliente ser melhor, né, é o uso da inteligência artificial para atendimento a clientes, por exemplo. Então, quem não for nessa direção, além da ineficiência, é bem provável que não vai conseguir entregar a experiência no novo nível que vai ser possível a partir de agora. Então, esses são dois exemplos
que estão ligados muito mais às empresas melhorarem seus processos, inclusive entregando mais experiência para os seus clientes, né? Mas, obviamente, quando você olha para a solução, para produto, né? Quando tem novas possibilidades, né? Eu acho que vai ter um nível de inovação muito maior, né? Nos produtos, tanto para pessoas, né? Quanto para empresas, no ponto de vista de tecnologia, com novas possibilidades, mas isso está um pouco mais distante. Eu acho que a gente vê ainda as empresas pensando em como inovar, como trazer inovação para o mercado. Não tem uma clareza ainda de alguns segmentos que estão se destacando nesse aspecto, mas tem novas possibilidades, né? Então, resumindo aqui, em termos de produtividade e experiência para o cliente, fantástico. Assim, acho que tem muita empresa já dando um passo importante e quem aqui quer estar no jogo precisa estar atento e se movendo para essa direção. Perfeito. A gente falou bastante, Macera, sobre o segmento do Vinícius aqui, mas a gente está num evento que trouxe painéis de várias indústrias. Queria te perguntar um pouco quais foram os principais insights que você ouviu nos painéis e também falar um pouco do evento, quem participa. Não, muito legal. A gente organiza esse evento desde 2019 em Nova York e a ideia do evento era trazer o ecossistema de tech para Nova York para ter interação entre fundadores e principalmente com investidores que são da região ou que estão em Nova York por causa de uma série de eventos, né? Vale lembrar que o Itaú organiza, né, a Semana Brasil Week, em Nova York essa semana, então a gente tem uma série de eventos, sendo o maior deles a nossa CEO Conference, onde a gente tem mais de 150 empresas listadas, falando com mais de 600 investidores, mas em algum momento a gente achou que era importante ter o mundo de tech separado e tem sido um baita sucesso, a gente desde 2019 o evento vem só crescendo. Acho que o Vini já antecipou a maioria dos temas que a gente tem ouvido aqui, né? Eu acho que diferente de outros anos, a palavra do dia é eficiência e produtividade. Então, tanto para as empresas internamente, mas também para que você vai oferecer para os seus clientes hoje, está muito focado nessa questão de melhorar a experiência, aumentar a produtividade, aumentar a automação. Então, a gente teve um painel sobre as empresas de HR Tech, né, as empresas que fazem software de RH, e foi muito centrado em como é que você aumenta essa eficiência, melhora a qualidade. A gente teve um painel sobre saúde e aplicação de AI, de inteligência artificial, e nos dois painéis que a gente teve de fintech, acho que foi o mesmo tema. A gente também teve um tema, um painel sobre vendas para B2B, e acho que por causa desse grande tema que é eficiência e produtividade, a palavra do dia é inteligência artificial, AI, né? Então, acho que o Vini colocou muito bem aqui um roadmap de como é que você vai aplicar e o que você precisa fazer para estar andando, mas a verdade é que várias das empresas estão discutindo isso enquanto a gente fala. Então, foi muito legal porque nos painéis os fundadores, a gente teve uma série de fundadores falando, eles foram bem honestos sobre quais são os desafios, como é que eu faço, como internamente eu estou fazendo, que é essa ideia do evento, a gente poder trocar ideias, acho que os fundadores poderem se trocar. Uma das coisas mais legais do ecossistema de tech é que é um efeito mais de parceria, é né? muito colaborativo, então os fundadores se juntam, se apoiam. É muito legal ver isso e acho que esse evento só fomenta ainda mais esse tipo de troca. Bacana, acho que para fechar o bate-papo aqui, eu recuperei um dado da Atlântico, até que o Júlio gravou com a gente, eu estava revendo isso, que compara o valor de mercado das empresas de tecnologia com o PIB dos países, né? Se a gente fizer essa relação no Brasil, está na casa de 3%, comparado com 52% aqui dos Estados Unidos e com 15% na Índia, que é um país que tem mais semelhanças aí com a gente. Como é que vocês acham que a gente vai sair desse 3 para chegar mais perto do 15, além da aplicação de AI ou resolução de ineficiências? Quais são os drivers aí de crescimento? E para você, Macera, em especial, perguntar um pouquinho na parte de mercado de capitais, como é que está a perspectiva aí para empresas se tornarem públicas aí no futuro próximo? Bacana, Marcelo. Eu vejo que tem uma questão até, recentemente eu vi um investidor comentar que muitas vezes o brasileiro ele é visto com aquela síndrome do vira-lata, né? Uhum. Mas na prática eu acredito que nós temos um país de dimensão continental, o que num aspecto talvez até do que Conta Azul, pela barreira de entrada, pela complexidade de impostos e tributária, é uma oportunidade de trabalhar só aqui. Por outro lado, traz um comodismo para muito empreendedor de alto potencial, que tem muitos, cada vez mais, né? O ecossistema de tecnologia cada vez fica mais maduro, mais robusto, né? Também olhar para fora e pensar global e ser grande e competir, eu acho que de igual para igual. Então, vejo que tem algumas empresas que conseguiram esse caminho também recentemente,
né? Mas eu acho que mais exemplos como esse, mais exemplos de sucesso contados para fora, vai cada vez mais atrair mais investimento para cá. Então, quando eu olho de um lado, comparando de 10 anos para cá, a maturidade melhorou muito, né? Então, o nível dos empreendedores hoje é fantástico, né? Então, não tem um aspecto que deixe qualquer o nível nesse aspecto para trás comparado com outros países. Então, se você tem empreendedor bom e você tem um povo guerreiro, né? Um povo que, quando você cai para a batalha, normalmente o perfil do brasileiro, inclusive, é arregaçar as mangas e dar muito duro, né? Então, acho que é uma combinação que talvez aqui, com os cases que estão sendo construídos, cada vez mais ganhando notoriedade global, eu vejo que é um processo que vai acontecer com mais naturalidade nos próximos anos, né? O Brasil está bem, tem oportunidade, tem gente boa, tem, né, um Itaú ao lado sempre para apoiar. Então, eu acho que todos os elementos estão aí. A diferença que existe, eu acho que tem que comparar a maturidade desses mercados e um contexto também de como que eles estão sendo vendidos no contexto global, né? Então, eu acho que tem todo um contexto que o Thiago tem bastante percepção também, assim, é como o Brasil está sendo visto, né? Como que é o nível de segurança que existe para os investimentos cada vez mais serem direcionados para cá e não serem direcionados para a Índia e outros países emergentes, né? Então, acho que como país emergente, nós temos tudo que precisa, né? Então, acho que é a conjuntura dos empreendedores e uma conjuntura global, né, acertar para que cada vez mais, né, dinheiro seja direcionado para o Brasil. Não, eu concordo 100% com o que o Vinícius falou. Acho que o Brasil tem um grupo já de empreendedores muito forte. Acho que nos últimos 10 anos a gente criou esse ecossistema. E eu sempre falo que, na verdade, esse é um ciclo virtuoso que acontece, né? Você tem uma primeira geração de empreendedores que criam empresas, essas empresas têm dificuldade de levantar capital, mas elas levantam. Aí você tem um ciclo de crescimento dessas empresas, aí você ou faz o IPO ou vende, devolve o dinheiro para os investidores, e esses investidores, porque ganharam o dinheiro, começam a investir. Alguns desses empreendedores pegam o dinheiro que ganharam e reinvestem, e aí com isso você começa a ter mais empresas. Então, do lado do capital, esse é um ciclo que a gente tem visto nos últimos 10 anos. E do lado da demanda, eu também tenho um ciclo, né? Você tem lá o cliente que pela primeira vez compra um hambúrguer online, ele nunca mais vai querer comprar nada offline, ele quer comprar o papel higiênico online, então o consumidor começa a demandar. E no mundo das empresas, à medida que uma primeira empresa pequena, ela digitaliza o seu processo, ela vê as vantagens que ela tem, ela nunca mais volta. Na verdade, ela vai querer outras soluções, ela vai querer soluções de serviços financeiros, ela vai querer soluções de marketing. Então, esse é um processo que ele vai acontecendo, esse ciclo, e a gente já vê isso acontecendo no Brasil. A dificuldade é que a gente tem um caminho a percorrer, e esse caminho takes time. Então, quando é que o Brasil chega nesse nível? É quando a conta azul que está crescendo chegar em 1 milhão, 1,5 milhão de empresas, chegar em 2 milhões de empresas. São empreendedores como o Vini que estão fazendo essa jornada. Isso no mundo das pequenas e médias, no mundo de enterprise, eu acho que é um processo natural. Obviamente que a gente precisa de capital para crescer, então é importante que a gente tenha esse mercado aberto. Acho que o ano de 2022 e 2023 foram mais difíceis, mas ao mesmo tempo, como o Vinícius colocou, as empresas aprenderam a lidar com um ambiente sem capital. Então hoje a gente tem empresas brasileiras que são muito mais fortes, muito mais resilientes e acho que aprenderam muito mais a navegar em todos os ciclos, né? Acho que uma das críticas que a gente sofria, mas esses empreendedores nunca navegaram por ciclos diferentes, agora eles já navegaram. E acho, linkando com a sua segunda pergunta, isso vai ajudar muito na retomada de mercado de capitais. A gente obviamente tem um mercado ainda fechado, a gente precisa de redução de taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil, mas quando eu olho para as potenciais empresas para fazerem IPOs entre 25 e 26, eu acho que a gente tem um grupo de empresas muito forte, eu acho um grupo de empresas também maiores, né? Acho que para fazer um IPO nessa volta de mercado, a gente vai precisar de empresas mais maduras, maiores, com mais tamanho, porque no momento de maior volatilidade, a gente viu que a falta de liquidez é um problema do ponto de vista para valuation. Então, a gente tem, acho que eu tenho uma lista de 20, 30 empresas hoje no Brasil que teriam total capacidade de fazer um grande IPO e atrair o interesse. Acho que a gente tem que esperar o melhor momento. Então, por mais que a gente olhe para os ciclos e às vezes parece que a gente está no momento de transição, se você pensar em 4, 5 anos, a expectativa nossa é muito positiva no mercado de tecnologia. Você tem bons empreendedores, você tem uma oportunidade muito grande e você já tem um ciclo virtuoso que se criou e que à medida que o capital entrar, ele vai conseguir gerar crescimento e vai conseguir gerar retorno para os investidores. Excelente, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje, trazer os principais insights aqui de tecnologia. Queria novamente agradecer as participações do Vinícius e do Macera nesse episódio. Obrigado pelo convite, Vini, obrigado mais uma vez por participar. Marcelo, obrigado pelo convite, Thiago. Grande prazer estar aqui mais uma vez.
uma baita evolução do evento esse ano. Parabéns por tudo que vocês vêm fazendo e um grande prazer aqui participar também dessa iniciativa. Um abraço, obrigado. Valeu.